Glória a Deus, boa noite, querido, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um painel, né? Que honra ter você aqui nessa noite, que alegria ter você conectado em mais uma terça-feira, em mais uma noite de terça-feira, né? Aquele bate-papo gostoso, aquele painel, né? Onde a gente conversa sobre vários assuntos, uma palavra diversificada, uma palavra divertida, na qual eu tenho certeza que faz muito sentido aí no seu dia a dia. E hoje o tema, né, da nossa conversa, né, Lu? É um tema muito interessante, né? É. Muito bacana. Fé, foco e força. Quem sabe você está dizendo, Guilherme, fé, foco e força. Mas não é o contrário, né? Muitas pessoas falam assim, foco, força e fé. Né? Vamos ver se a partir de hoje essa sequência aí está certa. E é isso que a gente vai conversar nessa noite, né, Lu? É uma nova estratégia, talvez, é uma nova forma de a gente mostrar na prática. Isso. O quanto você já está envolvido na fé ou quanto você está vivendo a fé na prática. Bem isso mesmo. Na prática. Isso. Porque a fé ela precisa ser vivida. Vivida. É bem isso mesmo. Falar é muito fácil. Exato. Mas viver na prática é o desafio diário, né? Exatamente. E a gente vai te mostrar, é claro, né, por amparo da palavra, porque a gente não traz nenhum assunto aqui que não tenha amparo pela palavra, então a gente vai trazer relatos e vivências sobre isso aí. Então, o primeiro tópico é fé. Quem sabe, outrora você pensava assim, foco, força e fé. Mas hoje vamos mudar essa sequência. Primeiro nós vamos falar de fé. Por que fé, né, Lu? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Por que será? Por que é impossível? Sabe, eu gosto muito de lembrar de quem nessa hora? Isso. De Paulo. Bem isso mesmo. Cara, Paulo, ele estava na prisão, mas ele tinha fé. Ele sabia para onde ele estava olhando e ele sabia o alvo dele. É verdade, e daí né? vinha a força. Bem Né? isso mesmo. Então, assim, o que agradava a Deus em Paulo? A fé. A fé. Porque o cenário de Paulo Era... humanamente falando, dizendo assim, como é que ele aguenta? Era horrível. Como é que ele tolera isso? Quanta humilhação, humanamente falando. Bem isso mesmo. Mas a fé, a credibilidade, a confiança, tudo estava onde? Não estava nas coisas terrenas. Exatamente. Ele podia estar murmurando, ele podia estar reclamando, ele podia estar julgando Deus, ele podia estar irado com Deus. Me colocasse à prova agora? Agora, já que eu persegui tantos, então agora eu é que vou ser perseguido? Que Deus é esse? Que Deus é esse que então me bota à prova agora? Só porque eu aceitei o filho? É verdade. E não foi uma, duas, três, nem 5 Deus. vezes que Paulo passou por momentos assim que, humanamente olhando... Era humilhante. Ele passava fome. Mas o alvo dele, o foco dele, e primeiro, a fé. A fé. Porque o que sustenta É o a fé. foco e a força é a a base fé. que é a fé. Exato. Exatamente. É o teu chão, é o chão que tu anda. Exatamente. Sabe? Você não consegue realmente colocar a graça em prática sem a base que é a fé. Que é a fé. E olha quantas vezes que Cristo, né, quando as pessoas pediam algo e Cristo dizia, vai em paz porque a tua fé te salvou. Te salvou, te curou, Te livrou. Te guiou. Tudo. É fé, a base é a fé. Então, a gente precisa crer, né, mano? Isso, exatamente. Não tem como tu ter foco, não tem como tu ter força, não tem como tu colocar isso antes da fé. É um alicerce, vamos Isso. supor. A estrutura baixa de um edifício, Isso. né? Eu digo que é a tal da rocha, né? Exatamente. Ela precisa ser firme, ela precisa ser... Tu tem que ter convicção naquilo que tu crê. Bem isso mesmo. E essa fé, se ela não for bem direcionada... Nossa. Se ela for por um alvo errado... Isso. É hoje, complicado. vivendo a graça, com a religião batendo de frente, Isso. é difícil. É difícil. Você tem que estar... tipo assim, hoje eu entendo qual que é a porta estreita. Hoje eu sei o porquê da porta estreita. Discernir isso muito bem, né?
discernimento da porta estreita. Por quê? Porque entre a religião, que é a porta larga, e a porta estreita, que é a graça, eu escolho a graça. A graça é uma linha fina. Exatamente. Então, hoje eu entendo como é que é a porta larga e a porta estreita. Não é o pecado lá fora, que Sim, é a porta larga. Não, é viver em fé na graça. Ela é uma escolha certa, mas diária. Bem isso mesmo. Todo dia você pratica fé. Todo dia. Agora aceitei Jesus, eu tenho fé nele, está tudo bem. Amanhã, hoje, agora, daqui a pouco, já estou botando a minha fé em prática. Exatamente. Em todos os momentos, né, Lu? E trazendo isso para o nosso dia a dia, né? Quantas vezes a gente não se depara com uma situação? Nossa, né? todo dia. Vai todo momento. Vai no médico, tem um diagnóstico médico. Poxa, e agora? Tu não vai conseguir ter força para lidar a situação se tu não tiver fé. Não. Se tu não acreditar, se tu não confiar. Né? Você precisa estar tem que acreditar. Isso, convicção. Você precisa convicção. Exemplo assim, outra coisa também, você abre um negócio. Você precisa acreditar que aquele negócio vai dar certo. Exatamente. O que adianta você abrir se você mesmo não acredita que aquilo vai fluir? Bem isso mesmo. Se você não acredita que Deus te qualificou para aquilo ali. Para florir, vamos supor assim. Então você vai abrir por abrir? É assim que você vive? Você vai crer em qualquer coisa? Você vai ser levado de doutrina em doutrina? É bem isso. Porque é muito fácil você ter fé em qualquer coisa. É fácil, não vem dizer que não, porque é. De repente, alguém fala da solução do seu problema. Uma doença. Eu tenho uma pessoa lá que faz uma charopada. Meu, cara, antes de conhecer a graça, eu fazia essas coisas. Quem nunca fez? Antes de conhecer Jesus, assim, na sua essência? Por quê? Porque você acreditava que aquilo lá ia ser a solução do teu problema. Isso. Então, ter fé é muito fácil. Mas ter fé no que é correto e verdadeiro e pôr em prática no invisível. Isso. Eu acho que essa aí é o ponto, né? Botar em prática, né? Porque assim, como você disse, falar é muito fácil. Muito fácil. Falar que tem fé, falar que acredita. Eu sempre dou esse exemplo do quando tudo vai muito bem. Quando o teu carro está funcionando, quando tu tem dinheiro na tua carteira, quando a tua saúde está 100%, quando teus relacionamentos estão 100%, é fácil você dizer, eu tenho fé, eu acredito. Verdade. Porque tudo vai bem. Tudo vai bem. Nada te confronta. Isso. Agora, quando o carro estraga, quando dá uma briga no relacionamento, quando o emprego está por uma corda bamba, quando a saúde não está 100%, é bem isso aí. É nessa hora que eu vou pensar em quem. E é tão louco, Lu. Não é louco quando a palavra de Deus diz que o necessário, não é o necessário, mas se você tivesse somente a fé do tamanho de um grão de mostarda, já seria o suficiente. E muitas vezes a nossa fé não chega a um tamanho do grão de mostarda. Do grão de mostarda. Por quê? Porque ela fica ela voa de doutrina em doutrina. Isso. Se você tiver fé num grão de mostarda, naquilo que Cristo conquistou por você, já move montanhas. Você pode dizer para essa montanha, saia daqui, vai até lá, porque você sabe a sua identidade. Isso. Você sabe quem é você em Cristo. Você vai ter autoridade e saber usar a tua fé para mover essa montanha. Exatamente. Em quem? Em Cristo, não em você mesmo. Porque nós mesmos não podemos. Não. Mas nele, nós todas podemos. As coisas são possíveis. Porque o poder está em nós, né, Lu? Sim. Ele deixou muito claro quando Jesus partiu, ele disse, tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome será feito. E vocês farão coisas ainda maiores. Imagina! Maiores do que Cristo. E por que muitas vezes a gente não consegue olhar para o nosso extrato do banco? Por que muitas vezes a gente não consegue olhar para um exame médico? Por que muitas vezes a gente não consegue olhar as circunstâncias com esse olhar de fé? Eu me faço muitas vezes essa pergunta. Muitas vezes. E eu acredito que você também faz. Por que eu não consigo? Sabe por quê?
Porque falta palavra. Bem isso mesmo. Falta conhecimento na palavra de Cristo. Refletir, né? E você viver essa palavra. Eu vou ser sincera para você. Se você está com a palavra aqui, ó, quando vir esse questionamento, você vai dizer assim, não, mas lá está escrito isso a meu respeito. Isso. Ah, mas lá fala que Cristo já venceu isso por mim, mesmo eu passando essa situação. Eu estou com uma enfermidade, aconteceu, mas eu lembrei, eu passei por isso há uns dias atrás, eu lembrei, mas a palavra diz que Cristo não tem isso que eu estou passando agora. E eu comecei a declarar, não, eu não tenho porque Cristo não tem. Eu sou, assim como Cristo é, eu sou. Então eu mudei o cenário que estava na minha cabeça, eu reverti dentro da minha mente. Isso é fé. É ver Cristo, ver que Cristo venceu por mim. Isso quer dizer, eu já estou no foco certo. Bem isso mesmo. Eu já peguei aquele cenário que eu estou vivendo, eu olhei para Cristo, que é o meu alvo, que é o meu foco, e declarei, Cristo não tem isso, então eu também não tenho. Isso. Eu reverti aquilo dentro de mim, entendeu? Essa é a pegada. Eu acho que agora é bem isso mesmo, Lu. Eu acho que é isso aí, porque até agora nós entendemos que sem fé não rola. Não consegue nada. Não adianta. É um carro quando ele está preso numa lama. Ele patina e não sai. O que a gente faz pela nossa força, isso. Né? Agora é realmente isso que você falou. Ajustar o foco. Isso. Qual que é o nosso segundo pilar da nossa conversa? Foco. Né? É aquele olhar. Tá, você vai olhar como um olhar legalista ou você vai olhar com os olhos de graça? Óculos da graça, que a gente chama, né? Qual que é a visão? E esses dias eu estava me debatendo, eu precisava tirar uma foto linda. E eu com o meu celular, eu estava ali, meu Deus, e ajustando, e não dava foco, e eu apertava ali para dar foco, e a imagem não ficava nítida, e eu estava me debatendo, fiquei muito tempo me debatendo com o foco do celular. Sim. E quando, né, a gente pensou em conversar sobre esse tema, me logo veio esse cenário. Quantas pessoas estão tentando ajustar o foco? Sim, é verdade. Né? E alimentam aquilo que não é para alimentar. Sim. Porque estão olhando para a circunstância. Isso. Estão olhando para o problema, que realmente o problema é grande, ele não é pequeno, mas é isso que limita a nitidez. Isso. Bem isso mesmo. O que limita a nitidez é a dúvida. Ou a falta de conhecimento. Porque você está vendo, vamos supor, às vezes você está olhando para Cristo, certo? Você está olhando para cima, mas você não está entendendo. Você está com aquela dificuldade, não tá ligando os pontos. Daí quem sabe você olha assim, né, reconhece que Jesus é o Senhor, mas pensa, poxa, entre eu e você tem um abismo. É tão longe. É tão longe. Poxa, eu queria me entregar verdadeiramente, só que eu tenho que concluir os 613 mandamentos. Eu tenho que fazer tanta renúncia. Sabe? Perceba, você aí de casa, esse é o foco, né? Você está desfocando e quanto mais você quer enxergar com os seus olhos humanos, mais você não vai ver, porque mais distante você vai estar. Quando você olha pela sua limitação, você fica distante. Bem isso mesmo. Aí você cria abismo. Quando você olha por você mesmo. Sabe, Lu, eu estava essa semana eu fiz um teste de visão com os meus alunos, né? A gente estava trabalhando o sentido da visão. Sim. E eu expliquei o sentido da visão e depois eu faço um teste de visão com eles. Eu coloco umas letras no quadro, de tamanhos diferentes, deixam eles de uma distância diferente e eles têm que tampar um olho e me relatar o que está escrito. E muitos reclamam, professor, está embaçado, não consigo enxergar, está embaçado. Né? Há uma limitação. Há uma limitação. Cristo, ele está no mesmo lugar sempre. Só que o jeito que você está enxergando ele não está nítido. É bem isso aí. Né? Ele está ali, ele continua dentro de nós. Só que você pensa que você está numa distância tão grande dele que você não consegue ajustar o foco.
Bem isso. Tá, e o que é isso? Qual que é essa distância? Às vezes é a falta de conhecimento. Às vezes não, tá? A maioria é falta de conhecer Cristo. Você sabe que Ele está ali, você sabe que Ele morreu. Verdade. Mas qual foi o combo? Qual foi a conquista dele para mim e para você? Ah, Luciana, ele pagou os meus pecados. Só? Só isso? Só? Isso vai muito além. E como vai muito além. É. E daí, esse é o desfocamento, porque a gente acha que para tal problema, Cristo não vai ser a solução. É verdade. E daí é onde que a falta de nitidez acontece. Né? Ou você manda fazer um óculos, tá, você chega, cria aquela expectativa, vai lá buscar o óculos e o óculos está desfocado. Poxa, eu paguei tão caro por um óculos e esse óculos não é bom, não é legal. Vai ter que voltar para refazer. Mas por quê? Porque falta, querido, é um ajuste tão pequeno. Ele é tão, às vezes é 5 minutos do seu dia que você precisa ali parar. Que vai fazer a diferença, que vai né? vai voltar para o centro de novo, entende? Porque os óculos, os graus dos óculos é milímetros e milímetros. E às vezes esses milímetros quer dizer assim, se você separa 5 minutos do seu dia para fazer um devocional, você consegue voltar para o foco. Exato. Se você investe um pouco do seu dia para conhecer Jesus, para desenvolver Jesus, para ser Cristo na vida de alguém, para servir alguém como Cristo serviu, está te fazendo alinhar o teu foco. Exatamente. Daí quando a pessoa não ajusta esse foco, a primeira coisa que vem na cabeça é reclamar. Meu Deus. Ah, porque realmente Deus me abandonou? Não. Porque realmente para isso não tem mais jeito? Não tem solução. Não, isso aqui não tem. Aquele Jesus que eles pregam lá não faz isso aqui acontecer. E isso, é isso aí que coloca dúvida. Dúvida é como a luta, né, como você estava comentando, né? O será, a dúvida, é o que vai diminuir a nitidez para que você não enxergue. Exatamente. É né? uma das grandes, é uma das principais barreiras. Às vezes você até conhece a palavra, conhece Jesus, mas na hora você reclama. Você tem esse hábito de reclamar. Isso. Querido, você bota em prova a tua fé. Não é Deus que está te provando. É você mesmo. É nós mesmos. A briga é com a gente mesmo. É conosco, porque a perfeição já foi feita. Exato. Ele deu o melhor dele por nós. Para nós, de graça. Poxa, está tudo disponível e ainda assim a gente reclama. Reclama. Poxa, cara, se tem pessoas que estão do teu lado te ajudando. Você tem o próprio pai. O pai te deu o melhor. Só que quando você está no modo reclamar, você não enxerga. Bem isso mesmo. Você tem dificuldade, fica uma névoa aí na tua frente. A tua fé não funciona, ela não vai para ação. O teu foco, então, sem comentários, está tudo borrado a tua visão. A tua força, esquece. Acabou-se. Você está sobrevivendo um dia após dia. Exatamente. Por quê? Está faltando quem? Está faltando o quê? Você se dá conta da sua identidade. Isso. Bem isso mesmo. É você botar em prática a metanoia. A metanoia tem que acontecer. Isso. Por isso que a gente fala que é por revelação, não é? Exatamente. A palavra é por revelação. E se ela não for revelada para você, você vai sobreviver. Exatamente. Dia após dia. E você não vai ter essa experiência diária de viver a graça na prática. Bem de você isso mesmo. viver uma fé sólida, de ter um foco alinhado, centralizado, e no meio da batalha ter força. Isso. Ser Exatamente. forte em meio a essa batalha. Não a tua força, mas aquilo que você é na nova criatura hoje. Bem isso mesmo. Sabe, você sim se vestir de uma roupagem nova, uma roupagem diferente, uma metanoia, uma mentalidade diferente. Você vai confrontar. E como faz a diferença? Não sei se você de casa está percebendo a diferença, como essa sequência faz sentido.
Por que eu não posso colocar a força depois da fé? Porque não adianta eu ter força se o foco não está ajustado. Não. Se eu não tiro um tempinho para ler meu devocional, se eu não consigo ler a palavra, se eu não consigo enxergar aquilo que está dentro de mim. Exatamente. Não adianta você ter força para lutar contra, né, para você resistir contra algum problema, para você criar uma resistência contra a situação, se você não consegue enxergar o poder que está dentro de você. Exatamente. Né? Por que a gente fala nos cultos assim? Agora a gente vamos olhar com os olhos da graça. Uhum. A gente fala muito isso, seja a Luciana nos recados, na ministração do dízimo e das ofertas, seja muitas vezes quem está pregando, a gente fala muito isso. Fala. Né? Agora vamos olhar pelos olhos da graça. Por quê? Porque o foco é esse. Uhum. Eu posso olhar o Velho Testamento com os olhos da graça. Nossa, quanta revelação. Quanta revelação. Mas por quê? Porque o meu foco está no lugar correto. Exatamente. Ele está me revelando aonde Cristo se encaixa naquele contexto. Isso. Qual que é o crescimento, qual que é a revelação do amor do Pai no Velho Testamento, quanto Ele nos amou, né? Junto com Abraão, junto com o Moisés, junto com com o Josué. Cara, se tu olha, tu vê tudo, tu vê um Cristo no meio. Bem, agora, se você olha com os olhos de humanos, você vai viver a lei. Bem, isso mesmo. Você vai voltar a viver a lei. Isso. Mas se você vê com os olhos da graça, você vai ver um gigantesco amor se transbordando por uma obra assim imensurável. Verdade. Uma obra de amor, sabe, que começa em Gênesis até Cristo. E daí quando vem Cristo, você vê aquele amor que transbordou. Incondicional. Bem, isso mesmo, incondicional, né? E é por isso que a gente colocou, né, a força por último, né? Porque a partir do momento que a sua fé está ali naquele que realmente importa, depois que o seu foco está ajustado, você sabe a sua identidade, você sabe quem é em Cristo, você reconhece e ajustou o seu foco para saber quem está dentro de você, aí sim você vai ter resistência. Exato. Né? Você vai saber como confrontar. Isso. Daí é nesse momento que você vai lutar contra o câncer, é nesse momento que você vai enxergar outras coisas quando o dinheiro não está na sua carteira, é nesse momento que você vai ver, sei lá, uma decisão judicial com os outros olhos, é nesse momento que as coisas vão começar a fazer sentido. Por quê? Porque a fé e o foco estão no cara certo. Exatamente. No cara certo, na conquista certa, Isso. na identidade certa, né? Na nova roupagem. Isso. Não, eu estou pronto para seguir adiante. Exatamente. E a força que a gente está falando aqui não é uma força que você vai entrar em campo de batalha. Não. Não é essa força que você, eu preciso fazer, porque se eu não fizer, nada vai acontecer. Não, não é isso. A força que a gente está falando é aquela resistência. Poxa, o exame médico está dizendo que eu estou com um problemão. Não. Mas esse problema Cristo já venceu. Já venceu. Essa é a força. Essa Sim. é a resistência, de declarar e descansar. Sim, e você ser persistente em declarar. Isso. Né? Eu sei quem eu sou, eu sei quem conquistou por mim, então eu vou permanecer. Essa é a força que a gente fala. Uhum. Não, eu vou permanecer declarando. Isso. Mesmo não vendo. Isso. Mas não, eu vou declarar, porque eu creio que Cristo, o foco, alinhado, venceu por mim. Então, essa força é a persistência. Isso. É você permanecer declarando. Exatamente. Confiando e descansando. Bem isso mesmo. Declarando, confiando e descansando. Bem isso mesmo. É. E isso, querido, não é só nas terças-feiras, quando tem o painel. Isso não é só nos sábados, quando tem os cultos. Isso é todo dia. Fé, foco e força, todos os dias você precisa entender, refletir, declarar, descansar, né? E viver. E viver. Não sobreviver. E viver. Porque a vida que Deus nos dá, em meio a esse cenário caótico, esse mundo que a gente vive hoje,
é de vida em abundância. Bem, isso mesmo. Esse é só para os filhos, tá? Porque quem está lá fora não entende o que a gente fala. Exatamente. A própria palavra de Deus diz, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Né? Independente do cenário. Independente do cenário. É eu encher isso daqui e continuar enchendo. E aquilo está transbordando. E aquilo continuar enchendo. Transbordante, abundante, muito. Né? Deus tem coisas grandiosas, maravilhosas, extraordinárias para as nossas vidas. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Bem, isso mesmo. Ah, mas olha o mundo do jeito que está. Por que Deus permite? Nossa, como a gente escuta isso? Por que Deus permite? Querido, Deus não é esse Deus que você está pensando aí. Tá? O mundo está hoje por causa das escolhas dos homens, não da escolha de Deus. A escolha de Deus é deu o melhor dele por nós. Essa foi a escolha de Deus. Você precisa primeiro conhecer Deus. Isso. Em vez de falar que Deus está te punindo ou Deus está te amaldiçoando, querido, nunca foi a intenção de Deus. O Pai nunca quis isso para nós, desde o início. Tá? Ah, mas por que eu estou passando por essa luta? Querido, qual foi a tua escolha? Para pensar o que você tem escolhido. Para pensar o que você tem plantado. Não vai fugir. Semente de feijão dá feijão. É bem Aí isso você mesmo. vai querer botar a culpa em Deus? Não, querido. Deus só quer o teu bem. Ele é um Deus de amor. Exatamente. E aquele negócio, aquele ditado popular que diz que Deus escreve certos por linhas tortas, querido, Deus escreve certo por linhas certas. Exatamente. Por linhas retas. Né? Deus, ele não é esse Deus que ele vai conforme o vento. Não, senhor. Né? Ele falou, ele é fiel para cumprir aquilo ali. Porque, na verdade, se você pensar e se você refletir, tudo isso que eu e a Lu estamos conversando aqui, ele já fez. Exatamente. Ele já conquistou. Já é nosso. Exatamente. Né? E para você descobrir essa herança, é por revelação. E a partir do momento que você descobre, querido, você é filho e filho é filho. Não tem mais revogação. Bem isso você mesmo. já é selado e ponto final. Exatamente. Então que nessa noite a gente espera que você venha ter esse, venha reconhecer isso, né? Que existe ali, né? Essa sequência de fé, foco e força. Porque se você olhar na palavra, é isso que você vai ver. Ter a fé, né, a identidade e depois sim ter aquela convicção, aquela certeza de que tudo já é nosso e que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Verdade. Amém, querido? Amém. Que você tenha uma noite extraordinária, que você tenha um final de terça-feira grandioso, que Deus te abençoe e até o próximo painel. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.